Olá, turminha do sexto ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois eu estou ótima, muito feliz e muito entusiasmada em iniciar esse ano letivo de 2021. E principalmente por ser a professora dessa turma tão maravilhosa e esplêndida. Então, vamos à nossa primeira aulinha? Sejam bem-vindos, sexto ano! Nós preparamos muitas novidades para vocês nessa aula. Vocês são estrelas que nasceram para brilhar. Eu sou a professora Alugênia e irei trabalhar o componente curricular de matemática. Isso mesmo! Eba! O conteúdo é Sistema de Numeração Decimal. E o tema é Conjunto dos Números Naturais, Sistemas de Numeração dos Diferentes Povos, Sistema de Numeração Decimal Indo-Arábico, Composição e Decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal. Operações com números naturais, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação e divisão euclidiana. Vamos lá, pessoal! Vocês lembram o que é número? O que será um número? Vou falar um pouquinho sobre a definição de número. Número é a ideia de quantidade que nós vemos quando vem à nossa mente, quando nós contamos, ordenamos e medimos. Assim, estamos pensando em números quando contamos as portas de um automóvel, quando enumeramos a posição de uma pessoa numa fila, ou medimos o peso de uma caixa. Então, o que nós podemos observar que tem muitos exemplos de coisas do dia a dia, de atividades que nós usamos os números. Então, eles são muito importantes. E agora nós vamos falar um pouquinho de como surgiram os números. Vocês já devem ter parado para pensar. Será como surgiu a ideia de número na humanidade? O número é uma ideia abstrata e foi construída a partir de situações bastante concretas e verdadeiras. Uma das teorias que diz que há mais de 30 mil anos, quando os homens ainda viviam em cavernas e saíam para pescar ou caçar, eles precisavam controlar a quantidade de peixes e de animais que eles capturavam para se alimentar e para garantir a sua sobrevivência. E para isso, eles pegavam pedaços de madeiras e ossos de animais mortos e faziam pequenas marquinhas para representar cada animal. Se, por exemplo, eles capturassem um animal, eles faziam a marquinha no osso ou na madeira. Se capturassem outro animal, eles colocavam mais uma marquinha para controlar a quantidade adquirida da caça e da pesca. Eles ainda não tinham noção do que era contar. Se tivesse seis marquinhas nos ossos, então são 6 animais. Eles não tinham noção que tinham 6 animais, 6 caças ou pesca. Mas eles sabiam comparar e sabiam controlar a quantidade. Outra história muito interessante é sobre os pastores, que deviam controlar a quantidade de ovelhas em seu rebanho. O pastor tinha um cercado e uma porteira, onde ficavam várias e várias ovelhas em regiões remotas, ou seja, aquelas regiões pouco habitadas. Os pastores
abriam a porteira de manhã e as ovelhas saíam para comer, pastar e para passear. E no final do dia, ou em certo horário, o pastor deveria colocar todas as ovelhas de volta para dentro do cercado, para que ele não perdesse as ovelhas, ou elas escapassem, ou porventura fossem roubadas. Ele precisava controlar a quantidade de ovelhas que saía e também a quantidade de ovelhas que voltava para o cercado. E para fazer isso, o pastor tinha um saquinho de pano ou de pele. Ele pegava as pedrinhas no chão. Quando saía a primeira ovelha, ele pegava uma pedrinha e colocava em um saquinho. E assim sucessivamente ele fazia com todas as ovelhas. As pedras foram um dos primeiros mecanismos utilizados pelo homem para representar e controlar as quantidades. E assim, o pastor sabia a quantidade de pedrinhas que estava no saquinho e associava a quantidade de ovelhas que havia saído do cercado. Mas ele ainda não havia criado os símbolos para representar a quantidade. E quando ele ia colocar as ovelhas para dentro do cercado, ele sabia que se no saquinho não tivesse nenhuma pedrinha, ele tinha que procurar as ovelhas que faltavam, aquelas que estavam perdidas. Conforme as civilizações foram se formando e desenvolveram a escrita, aí cada civilização, desenvolveu o seu sistema de numeração. Os que mais se destacam são os egípcios, os babilônicos, os romanos, os maias e o sistema decimal que nós conhecemos como indo-arábicos. Esses números, esse sistema é o que nós usamos hoje em dia. Os egípcios usavam o sistema de numeração de base 10. Eles agrupavam de 10 em 10, como nós fazemos hoje. Nós usamos a unidade, nós pegamos 1 e representamos como uma unidade. E 10 unidades nós representamos em uma dezena. Mas eles usavam os símbolos deles. E eles também não usavam o zero. Até então não existia o zero. Os babilônicos usavam o sistema sexagesimal, ou seja, agrupavam de 60 em 60. Os maias, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre os maias. Vamos falar agora sobre o sistema de numeração romano. Os números romanos ainda são utilizados atualmente e são empregados em relógios analógicos, nos incisos da Constituição Federal e demais leis, nos nomes de reis, imperadores e papas, para expressar o século de algum acontecimento. No sistema de numeração romano, são utilizadas 7 letras que são do nosso alfabeto, para escrever esses números. Vamos conhecer eles? Nós temos 2 grupos, os fundamentais e os secundários. Nós temos os fundamentais, que é formado pelas letras I, X, C e M. Nós temos o outro grupo, que é dos secundários, formado pelas letras V, L e D. Nós temos algumas regrinhas. No sistema romano, não existe um símbolo para representar o zero. E as letras, elas só podem ser representadas e repetidas até 3 vezes. A letra I é o número 1. A letra V vale 5. O número 10 é representado pela letra X. O número 50 pela letrinha L. O número 100 é representado pela letra C. O número 500 é representado pela letra D. O número 1000 é representado pela letra M. Então, esses são os números representados por algumas letras do nosso alfabeto.
Então, são sistemas não posicionais. O principal sistema numérico utilizado pelos romanos era não posicional. Esse sistema é constituído por 7 algarismos, que é o que a gente falou, que são essas letrinhas. E agora nós vamos ver mais uma regra. Nós sabemos que as letras, elas só podem ser repetidas ou representadas até 3 vezes. E quando o número menor vem antes do número maior, eu subtraio seus valores. Então, vamos lá. Nós temos a letra I, que representa o número 1. Quando nós temos duas letras I, isso significa que nós temos o número 2. Quando nós temos 3 letras I, nós temos o número 3. Agora, eu não posso jamais colocar 4 letras I para representar o 4. Isto está incorreto. Nós sabemos que nós só podemos representar a letra até 3 vezes, ou seja, repetir a letra até 3 vezes. Então, nós vamos representar o número 4 de uma forma diferente. Nós vamos colocar o número 1, que é representado pela letra I, antes da letra V, porque a letra V vale 5 e a letra I vale 1. Isso significa que quando temos uma letra menor antes da letra maior, nós temos um cálculo de subtração, ou seja, eu pego o valor da letra maior, que é 5, menos 1, menos a letra que está antes da letra maior. Então, 5 menos 1 é 4. O V vale 5. E para representar o número 6, nós vamos colocar a letra V e após a letra V, nós vamos colocar a letra I. A letra V vale 5. Ela tem um valor maior do que a letra I. E a letra I vale 1. Isso significa que quando temos uma letra maior antes, da letra menor, nós vamos somar os valores. Então, 5 mais 1 é 6. Agora, o número 7, da mesma maneira, nós vamos pegar a letra V, que vale 5, mais 2 letras I, que está após a letra V. 5 mais 2 é igual a 7. Quando o número maior vem antes do número menor, eu somo os valores. Foi o que nós fizemos no slide anterior. A letra X representa o número 10. Se eu tenho duas letras X, eu vou somar 10 mais 10, porque eu tenho a letra X 2 vezes. 2 vezes o 10. Então, 10 mais 10 é 20. Agora, nós temos duas letras X mais duas letras I. Então, eu tenho 10 mais 10, que é 20. E a letra I vale 1. Se eu tenho duas letras I, eu tenho 2. 20 mais 2 é 22. Agora, nós temos o número 29. Olha que interessante. O 29, ele é formado por duas letras X, X, e como eu sei que 10 menos 1 é 9, então eu vou colocar o número 1 antes, do 10. Porque 10 menos 1 é 9. Então, a letra I vai ficar antes do X para formar o número 29. E assim sucessivamente. Da mesma forma, o número 40. Eu sei que o L vale 50. E também sei que 50 menos 10 é igual a 40. Então, eu vou pegar o X, que vale 10, e vou colocar antes da letra L, antes do 50. Antes da letra L. Então, 50 menos 10 é 40. Quando eu quero fazer o número 60, eu coloco a letra L, que vale 50, e após a letra L, eu coloco a letra X, porque X vale 10. E 50 mais 10 é 60. E assim sucessivamente. Vamos frisar
e recapitular que só posso representar e repetir as letras até 3 vezes. Eu não posso ultrapassar esse número, somente até 3 vezes. Primeiro exemplo, represente os números abaixo utilizando o sistema de numeração romano. Nós temos a letrinha A, que tem o número 16, né? Eu sei que 10 mais 5 é 15, mais 1 é 16. Para representar no sistema de numeração romano, nós vamos lembrar quais que são as letrinhas que representam cada valor. O 10, qual que é a letrinha que representa o número 10? É o X. Então, nós vamos colocar a letra X. O número 5, qual que é a letra que representa o número 5? É a letra V. Então, nós vamos colocar o V após a letra X. E o número 1, qual que é a letra que representa o número 1? É a letra I. Então, a representação no sistema de numeração romano do número 16 é X, V, I. Letra B. Nós temos o número 980. 900 mais 50, 950. Mais 30, 980. Então, eu fiz uma separação, representei, e agora eu vou transformar para o sistema de numeração romano. Como que eu faço isso? Como que eu vou transformar o 900? Não tem 900, professora, mas tem como eu transformar em 900. Como, professora? Eu vou colocar a letra M, que vale 1000, e antes da letra M, eu vou colocar a letra C. Por quê? Porque C vale 100, M vale 1000. 1000 menos 100, que está antes, 1000 menos 100, 900. Então, eu formei o número 900 colocando a letra C antes da letra M. E o 50? É representado pela letra L. Então, após a letra M, eu irei colocar a letra L. E o número 30, eu vou colocar a sequência de 3 letras X, porque X vale 10. E o 10 3 vezes dá 30. 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. Então, 980, utilizando o sistema de numeração romano, fica CMLXXX. Letrinha C, o número 45. 40 mais 5 é 45. Como que eu vou formar o número 40? Muito fácil. Eu sei que o L vale 50. Então, o L eu vou colocar depois. E antes do L, eu vou colocar o X, porque X vale 10. E eu sei que 50 menos 10 é 40. Então, nós temos o número 40 formado. Só que é 45. Então, falta uma letra. Então, eu vou colocar a letra V, porque V vale 5. Então, 45 vai ficar X, L, V, no sistema de numeração romano. Nós já falamos, né, sobre as civilizações, como era a escrita numérica dos egípcios e dos sumérios. Nós vamos falar um pouquinho sobre os maias. Eles usavam os símbolos um pouco diferentes e eles tinham o zero, que era no formato de concha. Eles usavam também as barras e pontos. Cada ponto era uma unidade. E o sistema de numeração maia era vigesimal, porque agrupavam de 20 em 20. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a representação de numeração indo-arábico. E por que, então, esse sistema se chama indo-arábico? Evolução do sistema de numeração indo-arábico. Esse sistema de numeração foi criado pelos hindus.
e depois divulgado pelos árabes, porque eles tiveram muita influência na Europa e no mundo. E começou a ser usado pelos europeus no século XVI. E hoje, né, é o sistema mais usado. E os números, né, os algarismos que são indo-arábicos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E agora nós vamos fazer mais um exemplo. Converta os números romanos em números indo-arábicos. Letrinha A. Nós temos a letra V e nós temos, depois da letra V, nós temos duas letras I. E o que nós vamos fazer? Nós iremos somar, porque nós temos a letra V, que tem um valor maior, e após a letra V, nós temos a letra I, que tem um valor menor. Nós sabemos que a letra V vale 5. 5 mais a letra I vale 1. Como nós temos a letra I duas vezes, nós vamos colocar duas vezes. Então, 5 mais 1, que é igual a 7. Letra B, nós temos X, V, I. Letrinha X é a letra maior, então nós vamos somar. Nós temos duas letras X. Então, vamos colocar o valor duas vezes. O valor de X é 10. Então, vai ficar 10 mais 10 mais. O valor de V é 5. Então, vamos colocar mais 5. Mais 1, mais 1, mais 1. Eu coloquei a sequência de 1 3 vezes, porque nós sabemos que a letra I vale 1. E nós temos 3 letras I. Então, nós temos o número 3. Então, nós temos 10 mais 10, 20. 20 mais 5, 25. 25 mais 3, 28. Vamos para a letrinha C. M, C, M, L, X, V, I. Letra M. Qual que é o valor da letra M? 1000. 1000 mais. Agora nós temos a letra C, que é menor que a letra M, e está antes da letra M. Nós sabemos que M vale 1000. E antes da letra M, nós temos a letra C, que vale 100. Se ela está antes, nós vamos fazer um cálculo de subtração. 1000 menos 100, 900. Então, nós vamos colocar o 900. Mais o valor do L. L vale 50. Mais 10, mais 10. Coloquei o 10 duas vezes, porque o X vale 10. Mais o valor de V, que é 5, mais 1, que é o valor de I, mais 1, que é o valor da outra letra I. Então, somando tudo, 1000 mais 900, 1900. 1900 mais 50, 1950. 1950 mais 10, 1960. 1960 mais 10, 1970. 1970 mais 5, 1975. 1975 mais 1, 1976. 1976 mais 1 é 1977. As características dos símbolos de numeração indo-arábica. Nós já falamos que os números indo-arábicos é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Possui apenas 10 símbolos. E o mesmo símbolo representa valores diferentes dependendo da posição que ocupa no numeral. Por exemplo, se eu colocar o número 124 dessa forma, dessa maneira, se eu trocar a posição dos números 1, 2, 4, por exemplo, 241, 421, se eu trocar a posição desses números, o valor ele pode ser maior ou menor. Ou seja, depende da posição para determinar o valor.
O 0 indica uma posição vazia ou uma casa vazia. Exemplo, decomponha cada número na forma aditiva e multiplicativa. Letrinha A, 576. Nós vamos agora decompor. Nós sabemos que 500, para formar o 500, é 5 vezes 100, porque 5 vezes 100 é 500, mais 7 vezes 10, porque 7 vezes 10 é 70, mais 6 vezes 1. 6 vezes 1 é 6. Letrinha B, vamos decompor também na forma aditiva e multiplicativa. Quando eu falo forma aditiva, eu estou falando de somar. E multiplicativa, eu estou multiplicando. Vamos lá. Eu vou pegar os 60 mil, porque eu tenho 61.784. 60 mil é 6 vezes 10 mil, que dá 60 mil. Mais, agora eu vou pegar o número 1. 1 vezes 1.000, que dá 1.000. Agora eu vou pegar mais 7. 7 vezes 100 dá 700. Mais 8 vezes 10, que dá 80. E mais 4 vezes 1 é 4. As características do sistema de numeração decimal. Nós falamos, vamos relembrar um pouquinho, que 10 unidades é uma dezena, 10 dezenas é uma centena, e 10 centenas, uma unidade de milhar. Usamos os 10 símbolos, os algarismos indo-arábicos, para representar qualquer número desse sistema. É um sistema de numeração posicional, pois o valor do algarismo depende da posição que ele ocupa na escrita de um número. Nós temos a letra U, que representa unidade, a letra D, que representa dezena, a letra C, que representa centena, a letra UM, as letras UM, que representam unidades de milhar. Então, nós temos 8 unidades, 5 dezenas, que são 50 unidades, nós temos 2 centenas, que são 200 unidades, nós temos 5 unidades de milhar, que equivale a 5.000 unidades. Pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Eu espero ter esclarecido muitas dúvidas, né, dessa aula. Eu desejo para vocês ótimo estudo, prestem bastante atenção em cada palavra, em todas as informações que eu coloquei nesse vídeo, e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Um grande beijo, um forte abraço e tchau, tchau!